Boa noite. Boa noite. O Estúdio Santa Catarina começa mostrando como funcionava o golpe que prejudicou dezenas de empresários no estado. Eles caíram na conversa de um homem que prometia facilitar financiamentos que não existiam. A polícia apurou que o advogado agenciava financiamentos frios em pelo menos 5 cidades catarinenses. O golpe pode passar de 5 milhões de reais. Veja na reportagem de Francis Silvi e Ronaldo Bruchado. Esse é o prédio, o endereço do Mauri Baragatti. Chegando no endereço do alvo aqui. Essas são imagens da Polícia Civil de Santa Catarina feitas na capital paulista. O objetivo da operação foi prender um advogado bem-sucedido que morava em condomínios de luxo e levava uma vida acima de qualquer suspeita. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no último dia 6 de outubro. O alvo dos policiais era Mauri Jacinto Baragatti, que aparece de terno e gravata. Ele também era conhecido como sendo cônsul de El Salvador no Brasil. Mas segundo as investigações da polícia catarinense, o advogado se aproveitava do status social e de bons relacionamentos para aplicar golpes em dezenas de empresários. O prédio que ele apresentava no consulado era sempre com obras de arte, impressionava seus clientes com voos de helicóptero, com voos fretados, carros importados, e isso acabou impressionando seus clientes e trazendo para ele uma figura de credibilidade. De acordo com as investigações da DEIC, o advogado da área tributária se apresentava como um especialista em conseguir empréstimos junto ao BNDES. O Banco Nacional do Desenvolvimento financia projetos a longo prazo e juros baixos. Em compensação, conseguir um financiamento com a instituição financeira não é fácil. Mas Baragatti dizia aos empresários que a esposa dele e o irmão pertenciam à direção do banco e conseguiam agilizar o processo. Pelo que nós conseguimos constatar até agora, financiamentos do BNDES têm, em média, o tempo de aprovação de 1 a 2 anos, até 2 anos para aprovação. São empréstimos que passam por critérios bem específicos, necessitam atender critérios muito específicos, conforme descrito pelo plano do BNDES, e eles dizem que em até 60 dias, no máximo, esses financiamentos que ele intermediaria estariam aprovados. De 40 a 60 dias, o dinheiro já estaria na mão do empresário. Baragatti cobrava caro pela suposta facilitação. Colocava um valor fixo de porcentagem, mas dependeria também do financiamento de 100 milhões de reais, ele poderia cobrar 10%. Também, como nós tivemos oportunidades em que foram observados ali uma promessa de projetos de 40 milhões, onde ele cobrou apenas 1 milhão. A gente tem empresários aí que já nos relataram que chegaram a entregar na mão dele mais de 1 milhão de reais. Mas o advogado não tinha qualquer influência no BNDES. A esposa e o irmão nem trabalhavam no banco. Ainda segundo a polícia, dificilmente chegava a apresentar os projetos de financiamento para a instituição financeira. Até onde a gente tem observado, 99% dos empresários não tiveram qualquer protocolo junto ao BNDES. Então, quer dizer, ele sequer protocolava esses projetos. Mais de 70 empresários do país teriam caído no golpe, 23 em Santa Catarina. Em Tangará, no meio-oeste, o advogado teria cobrado cerca de R$500 mil de um industrial. O empresário deu uma entrada em dinheiro e parcelou o restante em cheques. Eu dei o cheque para ele, me deu o recibo do cheque e tal, que estava no contrato, o valor, tudo. Eu comecei a desconfiar dele porque a minha esposa começou a cobrar dele alguma posição. Daí ele disse, olha, eu estou indo para Santa Catarina e eu vou passar aí na sua empresa. Ele foi atendido pela minha esposa, eu não estava na empresa no momento. Ele disse, olha, eu não atendo, não faço negócio com mulher, eu converso só com homem. Eu estava em viagem pelo interior de São Paulo, a minha esposa me ligou e digo, olha, esse cara deve ser um golpista, que ninguém fala dessa forma, Com medo de ficar no prejuízo, o empresário resolveu aplicar um golpe no golpista. Sustou os cheques e disse a ele que havia feito isso por conta de problemas financeiros momentâneos na empresa, mas que iria substituí-los assim que Baragatti voltasse a Santa Catarina. Enquanto isso, descobriu outras vítimas na região e, com elas, armou uma surpresa para o advogado. E nós ficamos aguardando ele aqui no escritório, numa outra sala. Aí nós dizemos, não, daqui hoje você não vai sair até você não nos pagar. Ele ficou das 10 da manhã até praticamente às 4 horas da tarde, sentado numa cadeira. Baragatti conseguiu chamar a polícia e voltar para São Paulo, mas por conta disso passou a ser investigado e o esquema veio à tona. Junto com ele foram presas outras 2 pessoas que trabalhavam para o advogado.
Baragatti ainda está em prisão preventiva na sede da DEIC em Florianópolis. O advogado dele nega que o cliente seja um golpista. É um descumprimento de cláusulas contratuais. Ele era contratado para prestar uma assessoria tributária, mediante uma remuneração. Remuneração essa que entrava de que forma? Entrava através de depósitos bancários que eram tributados. Isso aí isso está pacífico no inquérito, está demonstrado no inquérito, e essa é a prova mais do que eloquente do que não há que se falar em estelionato. Porque o estelionatário, que é o estelionato, aquele embuste, o engodo, o ardil, ele se caracteriza por situação que não se ajusta ao que aconteceu. Acho que é preciso lembrar aqui que nem tudo que reluz é ouro. E esse caso mostra muito bem que promessas mirabolantes normalmente não resultam em bons resultados e que é preciso ver que o mercado não é diferente para um ou para outro.